Aula 2, revisão para termodinâmica aplicada. Sou o professor Cristiano Pinheiro, da UFES, Departamento de Engenharia Rural, Centro de Ciências Agrárias e Engenharias. Essa aula faz parte do ensino remoto de 2020/1. Então, termodinâmica nada mais é que a junção de duas palavras de origem grega, né? Que é termos e dynamis. Termos está relacionado ao significado calor e dynamis, que pode ser poder ou potência. Bom, a origem da termodinâmica desde os tempos antigos, né? A formalização, na verdade, começou no século XIX, quando eles começaram a observar que os corpos quentes produziam trabalho. Aí a gente tem que sempre lembrar que isso se deu no período da Revolução Industrial, né? Aí vai ficar claro que essa observação foi motivada pela necessidade de descrever a operação das máquinas a vapor e de avaliar o seu desempenho. Um outro fato interessante é que a base da termodinâmica é a observação experimental. Os postulados não têm prova do ponto de vista matemático. Então, quando a gente tem lá a segunda lei de Newton, por exemplo, ela começa a partir de equacionamento. Então, assim, já defini termodinâmica, vamos ver aí o futuro da termodinâmica. Hoje a gente entende que a termodinâmica ela visa analisar as questões críticas do século, né? Por exemplo, ela quer ter uma forma mais eficaz de uso de combustíveis fósseis, no caso aqui o petróleo. Ela quer apoiar tecnologias novas envolvendo energia renovável, porque esse apoio à questão de energia renovável também está ligado a você controlar as emissões de gases de efeito estufa, né? Que a gente sabe lá que eles prejudicam a camada de ozônio, que é uma camada que protege a vida na Terra dos raios ultravioletas e fora as outras partículas bem radiativas que o Sol emite, né? Outra parte importante da termodinâmica é controlar a poluição do ar e da água, né? Então, tem muitos estudos de termodinâmica que visam as questões ambientais. E tudo isso eles têm um objetivo, que é chegar a um futuro sustentável. Então, vamos seguir aqui. Termodinâmica aplicada às engenharias. Então, a termodinâmica tem 100% de aplicações dela nas engenharias, né? A diferença da termodinâmica para uma ciência, para um cientista e para a engenharia, é que na ciência, os cientistas, né, física, química, biologia, eles vão sempre procurar relacionar as propriedades da matéria. E mais à frente a gente vai ver o que são essas propriedades. Já o pessoal da engenharia, ela visa estudar os sistemas e como eles interagem com as suas vizinhanças. Então, aqui nesse curso, a gente vai estar muito preocupado em saber o que é um sistema, definir um sistema, e depois, a partir desse sistema, ver como ele vai interagir com o que está ao redor dele. Se a gente sabe que os engenheiros estão interessados em sistemas e como eles interagem com suas vizinhanças, então a nossa aula, um conceito fundamental da termodinâmica para a engenharia é definir sistema, vizinhança e uma coisa aqui que eu chamo de contorno. Então aqui a gente tem dois sistemas com suas vizinhanças bem definidas. Aqui, ó, aqui todo esse verde claro é conhecido como vizinhança. Nesse aqui a gente pode ver que além da vizinhança e do sistema, tem essa linha aqui que a gente chama de contorno, que na verdade é a fronteira, né? Fronteira também pode ser chamada de contorno. Então, vamos guardando esses nomes. Então, aqui a nossa fronteira, o contorno, está uma linha pontilhada. Então, vamos ver aqui o primeiro caso, que é o sistema, né? Sistema é tudo aquilo que se deseja estudar. Como disse antes, a gente limita com a fronteira e diz, isso aqui é a região que eu quero estudar. Agora, isso aqui é importantíssimo para o desenvolvimento das nossas aulas. Os sistemas podem ser aberto, fechado ou isolado. Então, o primeiro sistema fechado, que também pode ser chamado de massa de controle. Esse sistema ele vai permitir troca de energia entre sistema e vizinhança. Porém, ele não permite que matéria saia do sistema e nem que chegue no sistema. Então, o sistema fechado, a energia entra e sai livremente dele, mas a matéria permanece constante. O segundo caso de sistema é o isolado. Esse tipo de sistema ele é uma variante do sistema fechado.
A diferença é que ele não permite nem troca de energia nem de matéria. Então, o sistema ele mantém um valor de energia constante, assim como o de matéria, porque elas não entram e nem saem. E no sistema aberto, que também pode ser conhecido como volume de controle. O sistema aberto, ele é o tipo de sistema que ele permite tanto que a energia e a massa entram e saem do sistema passando pela fronteira. Então, é um fluxo de energia e de massa entre sistema e vizinhança, tá? Então, definido o sistema, agora eu vou definir a fronteira ou contorno. Então, se eu olhar para esse caso aqui, essa linha aqui é o que a gente chama de fronteira ou contorno. E aí ele faz o quê? Serve para separar o sistema, ou seja, a área que eu quero estudar, da vizinhança, a área que não faz parte do sistema. Mesma coisa aqui, ó. Definimos a área de estudo como sendo aonde está o motor, aonde está o compressor de ar e onde está o tanque de ar. Fora, onde está o atmosférico não me interessa e nem aonde vem a energia elétrica para ligar o motor também não interessa para esse estudo. Vizinhança, ela vem a ser o reservatório com calor, ou seja, tudo que não faz parte do sistema é conhecido como vizinhança. Então, eu defino meu sistema com a fronteira e o que sobrou é vizinhança. A gente tem dois modos de estudar os sistemas. Ele pode ser estudado pelo ponto de vista macroscópico ou microscópico. Se a gente olha pela visão microscópica, muitas das vezes é chamada também de termodinâmica estatística, a gente tem um estudo diretamente ligado à estrutura da matéria, o momento das partículas, a energia cinética das partículas, isso é a visão microscópica. Já quando a gente parte para a visão macroscópica, que muitas das vezes é chamada também de termodinâmica clássica, a gente vai se preocupar com o comportamento global do sistema, né? E esse comportamento global está ligado às propriedades do sistema. Então, para esse nosso estudo, a gente está usando a termodinâmica clássica, ou seja, a visão macroscópica. Então, a gente está olhando para a visão macroscópica do sistema, né? E se a gente quer descrever esse sistema, a gente tem que conhecer e relacionar as suas propriedades. E aí essas são definições importantes, né? Então, por exemplo, aqui, as propriedades são características macroscópicas de um sistema. Exemplo, massa, volume, pressão, temperatura e etc. Nessas grandezas, a gente pode atribuir um valor numérico. Dentro das propriedades de um sistema, uma visão macroscópica, a gente tem propriedade extensiva, que são aquelas que dependem da quantidade de matéria do sistema, exemplo, massa, volume, energia interna, entalpia, etc. E também pode ter as propriedades intensivas, né? Onde elas não dependem da quantidade de matéria do sistema, exemplo, concentração, densidade, pressão, temperatura e etc. Então a gente vai agora para a questão da energia, né? Onde a gente sabe que com as contribuições de Galileu e Newton foi possível conectar o movimento dos corpos à influência de forças aplicadas a eles, né? Foi a partir daí que a mecânica clássica chega a conceitos como trabalho, energia cinética, energia potencial, momento linear, momento angular e por aí vai. Esses conceitos eles vão dar início ao entendimento do conceito mais amplo, que na verdade é o conceito de energia, né? Um conceito fundamental da termodinâmica é esse de trabalho, é a relação, né? Trabalho e energia. Então aqui a gente tem uma partícula de massa m. Essa partícula tem uma velocidade, vamos definir que ela está na posição 1, no intervalo de tempo 1. Consequentemente, ela tem uma velocidade v1. Passado alguns instantes, essa partícula ela vai estar aqui na posição 2, que é o intervalo de tempo 2. E, consequentemente, como ela está submetida a uma força, ela está acelerando, ela vai estar numa velocidade 2, aonde V2 é maior que V1, porque ela está acelerando. E se a trajetória é nesse sentido, pela segunda lei de Newton, a gente tem que força é igual a massa vezes aceleração.
A aceleração, nesse caso, é a derivada temporal da velocidade. Se a gente aplicar aqui a regra da cadeia, esse ds/dt, ele é o que a gente conhece como velocidade, pois a derivada temporal do espaço nos dá a velocidade. E passando a velocidade para frente, a gente tem que força é igual a massa vezes velocidade vezes dv ds. Pegando esse ds e rearranjando ele aqui para frente, a gente chega no conceito de trabalho. Então, eu já cheguei aqui em trabalho, força vezes deslocamento. E do outro lado, eu tenho massa vezes velocidade e um diferencial de velocidade. Se a gente integrar esses diferenciais, aqui da posição 1 até a posição 2, aqui da velocidade 1 até a velocidade 2, a gente vai ter que essa integração de mdv vai resultar em quem aqui embaixo? Na nossa energia cinética. Isso aqui, ó, é energia cinética. Que é esse termo aqui, ó, meio de mv ao quadrado. A gente sabe que a energia cinética está relacionada à velocidade. Então, aqui ela tinha uma energia cinética 1 e aqui ela tem uma energia cinética 2. Porque a velocidade variou. Se não variar a velocidade, a energia cinética é nula. Tá? Então, na hora de integrar, colocando os limites de integração, a gente chega meio de mv ao quadrado 2 menos meio de mv ao quadrado 1. Ou seja, energia cinética 2 menos energia cinética 1. O que é isso? Variação de energia cinética. Então, agora, se a gente junta esse termo com esse termo aqui de cima, a gente chega à conclusão que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, conceitos fundamentais de trabalho. A gente viu que o trabalho de uma força nada mais é que o produto da força que está sendo exercida no corpo vezes o deslocamento desse corpo, né? O quanto ele deslocou. Esse trabalho ele pode ser durante uma expansão ou compressão de um gás, então está aqui uma expansão ou compressão de gás, alongando, deformando ou contraindo uma barra sólida, ou seja, produzindo uma deformação numa barra, é uma realização de trabalho. Pode ser também uma deformação de uma película. Então, aqui a gente tem, dentro desses conceitos fundamentais, vamos pensar aqui em dois sistemas, né? O sistema A, sistema onde a gente tem aqui um gás, aqui a gente tem um agitador mecânico. Então, observa só, foram delimitadas áreas de sistema. Aqui eu tenho uma bateria, pode ser uma de chumbo ácido, uma bateria para gerar energia elétrica, né? Então, essa bateria gera energia elétrica, essa energia elétrica aciona um motor, que aciona um agitador, e esse agitador agita o gás que está dentro do sistema A. Então, observa que esse agitador ele realiza um trabalho sobre o sistema, que é o gás. A gente tem trabalho negativo. Nesse caso aqui, a gente tem a bateria, que é o próprio sistema B, gerando corrente elétrica e força eletromotriz. Então, se gera força, tem um trabalho aqui das cargas se movimentando. Então, é ela mesmo gerando trabalho para poder mover o motorzinho aqui. Então, esse trabalho aqui, por ser realizado pelo sistema, ele é positivo. Então, toda vez que o trabalho é realizado pelo sistema, é positivo, e quando é realizado sobre o sistema, é negativo. Então, aqui a gente chega na questão do trabalho sobre um pistão, né? Aqui a gente tem um gás confinado dentro dessas paredes adiabáticas aqui. Aqui a gente tem o pistão, onde são exercido um peso sobre o gás. Então, o gás está submetido a uma pressão e, consequentemente, a um volume comprimido, né? Uma força de compressão, mas uma força externa sendo exercida aqui no pistão vai gerar uma pressão, e essa pressão vezes essa área aqui é igual a essa força. Tá? Então, a gente tem que a pressão vezes a área é igual ao deslocamento dx aqui. Então, aqui tem um erro, tá dr, mas na verdade tem que ser dx. Então, o que na verdade é dx vezes área? É um volume. Então, eu vou reescrever que pressão, ou seja, diferencial de trabalho,
é a pressão vezes o volume. Aí o que é interessante? Toda vez que o trabalho for de compressão, como é esse caso aqui, a força está exercendo uma pressão no pistão e, consequentemente, no gás, a gente tem um volume final maior do que o volume inicial. Então, ó, toda vez que a gente tiver uma compressão, a gente tem um volume final maior do que o volume inicial. Consequentemente, vai dar um dV negativo. E aí, nessa equação, dV negativo com menos daqui da frente, vai dar um trabalho positivo. Toda vez que a gente tiver uma expansão aqui, esse pistão estiver subindo, a gente vai ter um volume final maior do que o volume inicial. Consequentemente, a gente vai ter um dV positivo e daí um trabalho negativo por causa desse sinal de menos aqui. O trabalho realizado por um sistema depende dos estados inicial e final e do caminho seguido pelo sistema entre esses estados. Em primeiro lugar, a gente tem que definir o que são estados, né? E ele aqui está falando de estados termodinâmicos. Então, um estado termodinâmico quer dizer que, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de estado 1 e aqui de estado 2. Nesse estado 1, meu sistema ele tem uma pressão 1 e um volume 1. Nesse estado 2, ele tem uma pressão 2 e um volume 2. Então, o estado ele depende da condição das propriedades. Se a propriedade não varia, o estado continua sendo o mesmo. Então, nesse caso 1 aqui, a propriedade não variou, ela manteve o estado 1, onde a pressão é 1 e o volume é 1. Porém, agora vai ocorrer um processo onde a pressão vai diminuir. E essa pressão está diminuindo a um volume constante. Então, esse volume constante se chama isovolumétrico. Pressão diminui, é um processo isovolumétrico. Desse ponto aqui até esse segundo estado, agora a gente vai colocar a pressão constante, ou seja, processo isobárico, e o volume vai aumentar de V1 para V2. Tá? Então, observa que a gente teve um trabalho sendo realizado. Nesse ponto aqui, a gente não tem trabalho realizado. E o que vem a ser o trabalho dessa análise aqui dos dois estados? O trabalho aqui vem a ser essa área amarela que está aqui embaixo. E nesse outro caso aqui? Nesse outro caso, a gente tem uma expansão volumétrica a pressão constante. Daqui é isobárico. Depois a gente tem uma compressão a volume constante. Observe que o volume não muda aqui nesse ponto. Também é o estado 1, pressão e volume 1. E aqui é o estado 2, pressão e volume 2. O trabalho aqui é essa área amarela. Então, entre esses dois processos aqui, entre essas duas análises, e também posso falar processo, que aqui foi um processo, vindo daqui para cá é um processo, e vindo daqui para cá é outro processo. Entre esses dois processos, o que tem maior trabalho é esse aqui. Por quê? É a maior área rachurada. Vamos chamar aqui de processo A, aqui de processo B. E aqui vai ser o processo C. Então, esse trabalho do processo A é menor do que o trabalho do processo B. Se eu não sei como é os valores, eu posso dizer pela área. Como a área aqui é maior do que essa área aqui pequenininha, eu sei dizer que o trabalho é maior também em B do que em A. No terceiro processo, então vamos analisar aqui agora esse terceiro processo. Eu tenho aqui o meu estado 1 e aqui o meu estado 2. Então, observe o seguinte, aqui a gente tem uma isoterma, ou seja, ele foi do estado 1 até o estado 2 com temperatura constante. Então, ele variou em altura a pressão e variou também o volume. Então, essa área aqui embaixo, vai determinar o trabalho desse processo aqui. Uma coisa interessante é se eu tivesse esse meu processo aqui cíclico. Vamos tentar fazer aqui um processo cíclico. Observa que a seta vai de 1 até 2 e agora eu vou fazer um ciclo, fazer ela voltar. Eu vou contrair o volume e aumentar a pressão. Isso aqui é um processo cíclico.
O trabalho aqui, se eu fosse perguntar para vocês, ele seria positivo ou negativo? Nos dois outros casos, nesse aqui e no caso B, no processo B, o trabalho foi positivo, porque o volume aumentou. Nesses dois casos aqui, no 1, nesse primeiro, eu tenho um trabalho positivo. Mas quando ele vai de 2 para 1, eu tenho um trabalho negativo. O volume diminui. E aí, qual que vale? O trabalho positivo ou o trabalho negativo? E aí eu posso dizer que o que vale é o trabalho negativo. Por quê? Porque concorda comigo que a área desse primeiro trabalho aqui, ó, vindo de 1 para 2, se resume a tudo isso aqui que está rachurado. E a área do trabalho que vai de 2 para 1 pega também essa parte aqui de cima, então ela é maior. Então, como a área do trabalho negativo é maior, o trabalho total desse processo também vai ser negativo. Então, conceitos fundamentais da termodinâmica, a gente agora entra no calor. Calor é o modo de transferência de energia resultante da diferença de temperatura entre dois sistemas. Ou um sistema e uma vizinhança, né? Então, isso aqui é importante. Ó. Calor não é uma variável de estado. Assim como o trabalho também não é uma variável de estado. Aqui a gente tem o ambiente, né, a vizinhança, e aqui a gente tem o sistema. O calor está entrando no sistema. E aí o sistema tem uma temperatura TS e o ambiente tem uma temperatura TE. Como TS é menor do que TE, o calor entra. E aí, toda vez que ele entra no sistema, a gente dá como calor positivo. Nesse outro caso aqui, a gente tem a temperatura do sistema maior do que a temperatura do ambiente. Está aqui. Como o sistema está mais quente, o calor tem que fluir dele para o ambiente. Porque o calor sempre flui da maior para a menor temperatura. Consequentemente, a gente tem um calor negativo. Então, quando ele entra no sistema é positivo, quando sai do sistema é negativo. Quando o sistema realiza trabalho, o trabalho é positivo. Quando o trabalho é realizado sobre o sistema, o trabalho é negativo. Na termodinâmica aplicada à engenharia, a gente considera a variação da energia total de um sistema constituída de 3 contribuições macroscópicas, tá? Então, a variação da energia total no sistema vai ser a energia cinética somada à energia potencial e a energia interna. A energia total de um sistema é igual calor menos trabalho. E aí ela segue uma conservação de energia, ou seja, tudo que é calor e trabalho vira energia interna.